Olá, eu sou a Eva de Jesus e no quadro de hoje, o poder do despertar e se empoderar, nós vamos falar mais uma vez dos 4 pilares do sucesso. E para falar dos 4 pilares do sucesso, eu trouxe aqui uma mulher que também faz parte do sucesso aqui no estado do Espírito Santo. Ela está fazendo sucesso, a Rosângela Monteiro da UPIAS. Eu sou psicóloga, né? Mais uma vez estou aqui, obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar, né, sobre os 4 pilares e como a dependência emocional pode fragilizar esses pilares. Então, gente, como a dependência emocional pode fragilizar esses pilares e até impedir você de alcançar o seu sucesso. Então, para ajudar você que está aí em casa nos assistindo, nós vamos estar explicando passo a passo os 4 pilares, que são, você que está aí, anota aí: resiliência, propósito, objetivo e autorresponsabilidade. Então, você que está aí, observe se no seu comportamento você traz esses 4 pilares para a sua vida, porque isso vai ajudar você a observar e desenvolver. Primeiro porque a autorresponsabilidade, ela leva você a assumir os seus erros, olhar para aquilo para o seu comportamento, olhar como é que você está assumindo as culpas, porque nós muitas vezes assumimos culpas, né, Rosângela? Sim. Assumimos culpas que muitas vezes não são nossas e isso também pode atrapalhar no desenvolvimento. Objetivo, você tem um objetivo para realizar seus sonhos? Qual é o seu propósito? E a resiliência é que vai levar você a alcançar o seu propósito e se o seu propósito está realmente alinhado na pessoa que você deseja se tornar. Ou melhor, nós nem precisamos nos tornar uma nova pessoa, mas desenvolver novas habilidades. Então, quando se fala em autoconhecimento, responsabilidade, resiliência e propósito, isso tem a ver com a pessoa que eu estou alinhando para desenvolver as habilidades que eu desejo. Então, vamos falar um pouquinho sobre dependência emocional e como esses pilares podem ser alinhado para nos tornar a pessoa de sucesso, tanto financeiro ou profissional, na área que você deseja, talvez na família ou até mesmo na igreja, na comunidade, não importa onde você deseja ter sucesso. O importante é alinhar esse propósito. E também a dependência emocional, ela tem a ver com autoconhecimento e nós vamos estar falando um pouco mais. A Rosângela em especial, que é psicóloga, terapeuta, enfim, trabalha também tem aí especialização em inteligência emocional. Isso. Então, assim, ela tem aí um conhecimento, uma expertise na mente humana. Vamos lá, Rosângela. Então, pessoal, é um assunto tão rico, né? Tão pouco tempo para falar. Como uma dependência emocional pode fragilizar esses pilares? Então, o emocional, o profissional, o espiritual, ele pode fragilizar, inclusive também nos relacionamentos. Como isso acontece? No emocional, você começa a se sabotar, achar que não é capaz. Por isso que quando você traz o autoconhecimento, você também tem que entender as suas limitações e vencê-las. Nos relacionamentos, você sempre fica procurando a validação do outro. No trabalho, por exemplo, você fica, em certas tomadas de decisões, você fica inseguro. Então, isso vai comprometendo o seu sucesso. E no que a gente fala mais um pilar, que é o espiritual, né? Que você emerge algumas situações suas crenças limitam você, né? De alcançar e comprometer o sucesso. Então isso é muito importante, porque o autoconhecimento é você o quê? Entender do que você é capaz, as suas potencialidades, as suas funcionalidades, aonde você quer chegar, né? Então assim, isso é muito importante e eu acho muito válido quando a gente começa a entender
o que somos e o que fazemos, e muitas vezes precisamos de ajuda. Inclusive, como eu sou também da área da neuropsicologia, a gente tem avaliações, né, que se chama avaliação profissional, que isso é muito legal, que ele mostra suas fragilidades e potencialidades dentro das avaliações, que são várias, né? Isso também existe, as pessoas às vezes não conhecem, né? Que se chama avaliação profissional. Isso é quando você quer mudar de carreira, quando você quer alcançar um objetivo e você está perdido, que muitas vezes você acha assim, eu não sou capaz. Pois existe uma avaliação que mostra essas potencialidades e suas fraquezas. Vocês sabiam disso? Interessante. Você que está em casa sabia dessas questões aí? Porque hoje nós sabemos que mais de 70% da população brasileira vive passando dificuldade financeira e muitas vezes isso tem a ver com a dependência emocional. Muitas mulheres aí dentro dos seus relacionamentos têm dificuldade, às vezes passa por situação de abuso, né? E aí isso tem relação com a dependência emocional. Então, vamos continuar falando um pouquinho sobre a dependência emocional, porque ela atrapalha o seu financeiro, atrapalha nos relacionamentos. Às vezes, a dependência, Rosângela, ela tem relação... Essa dependência, vamos falar um pouco mais sobre a dependência, porque a dependência, ela nos aprisiona, a dependência emocional. Com certeza, nos aprisiona, nos adoece, nos tira do foco, nos deixa cego. Então, assim, eu já recebi casos dentro do consultório que mesmo você tratando a pessoa ali, ela muitas vezes ela entra num processo de autossabotagem que ela estagna, sabe? E é muito triste porque você consegue ver, mas a pessoa não consegue alcançar, que ela precisa entender que aquele movimento na vida dela está prejudicando todos os setores da vida dela. Olha que coisa séria. E muitas vezes, não só o financeiro, mas como ela se relaciona com a família, como se ela relaciona com as pessoas, como ela se relaciona com si própria. Ela vai fragilizando, ela vai dessecando de dentro para fora. Olha como isso é sério. E a dependência emocional, ela é um sentimento e esse sentimento precisa ser identificado, correto? Correto. Então vamos falar um pouquinho, por exemplo, eu atendi uma jovem que ela veio fazer um processo de mentoria para crescer profissionalmente, por isso que eu trouxe essa situação aqui. Crescer, mentoria porque eu quero prosperar. E quando entramos, automaticamente eu faço uma avaliação, um levantamento, e quando entra na questão do emocional, foi identificado uma situação de abuso no relacionamento. Olha só. Então, abuso assim da pessoa, né? Que ela tinha expectativa de mudar essa pessoa. Né? O cara passa fora de casa, uma noite fora de casa. Olha só. E aí o que acontece? Ela cria aquela expectativa que ele um dia vai ser diferente. E aí quando ela reclama... Isso é um processo de sabotagem. Então, esse alimento que eu tô ali no sofrimento... Estou passando noites acordada, eu trabalho, a pessoa não trabalha. Passo noites acordada, alimento a expectativa que não existe. Que não existe. Mas a pergunta é, por que eu alimento essa dependência? Qual é o contexto? Aonde eu tive que parar de entender que isso está me fazendo mal? E por quê? E são esses insights que a gente tem que trazer para o paciente aprender a desenvolver dentro de terapia mesmo. E ele precisa de ajuda mesmo, porque muitas vezes ele não consegue sair sozinho quando está na dependência emocional. E aí começa o processo que eu tinha falado um pouco antes de dessecar de dentro para fora. Tá, mas como você que está em casa... Como é que essa pessoa que está em casa nos assistindo vai identificar que ela tem uma dependência emocional? Porque o caso dessa menina, ela não sabia, mas todas as informações que ela me trouxe, ficou muito claro, porque ele estava acima de tudo. Essa pessoa, para ela, embora ela queria melhorar financeiramente, mas ela queria melhorar
para proporcionar a ele uma vida melhor, porque assim ele ia valorizar mais ela. Olha só a construção. Sim, como a gente identifica isso? Você pode reparar que essa pessoa, provavelmente, ela está deixando de se cuidar. Ela provavelmente está se afastando de alguma amizade que acha que vira para ele e fala assim, ó, fulano de tal, tô percebendo que você está muito envolvido. Ela já se afasta. Isso são sinais de dependência emocional. Ela não aceita, muitas vezes, o que o outro tem. Por exemplo, um parente próximo. Fala assim, ó, você tá tendo um comportamento que você não tinha antes. Por quê? Ah, não, fulano de tal já tá se metendo na minha vida, então não serve. Olha só o processo, ele é devagar. E quem tá dentro desse processo, a pessoa que tá lá envolvida, ela também, geralmente, tem alguns traços narcísicos, né? Olha só como uma coisa vai puxando outra. E ela vai envolvendo a vítima. E a vítima, por muitas vezes, por questões próprias, não ter aprendido a lidar com esse tipo de gente, porque ninguém vem com manual, né? Ela acaba se caindo e se envolvendo nessas situações. Ele controla o dinheiro dela. Se falta alguma coisa, a culpa é dela. Olha só. Isso é muito visível. E eu te falo, isso não acontece só com mulher, não. Em outros tipos de relacionamento também. É muito sério, né? É muito sério. E o nosso tempo está chegando ao final, gente. Poxa, tem tanta coisa para falar. Mas, olha, siga aqui as dicas da Rosângela, que ela trouxe aqui muita informação sobre a dependência. Você que quer sucesso, é muito importante avaliar o seu emocional, os seus relacionamentos, porque tem relação também com a sua história de vida, com o seu padrão familiar, tudo isso tá ligado. Mas eu quero convidar você para a próxima semana, porque hoje, olha, bye bye, um grande abraço para você que está em casa, beijo. Eu vou passar para a Rosângela deixar aí o seu Instagram. Sim, é @psiquedescomplica. Me sigam lá nas redes sociais. Vocês vão conhecer meu trabalho. Queria deixar uma última mensagem para vocês aí de casa. A base do sucesso é o autoconhecimento. É se conhecer. É entender como você funciona no mundo. Então prestem bastante atenção. Quem sou eu? Como é que eu funciono? Como é que eu me respeito nesse mundo? Como é que eu posso dar limite ao outro? E muitas vezes a gente precisa de uma ajuda. É isso aí, Rosângela. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Muita gratidão, gratidão você que ficou aí até o final deste momento aqui importante de muita informação. E até o próximo sábado. Beijo!